Nesse vídeo eu vou dar várias dicas para vocês como vocês enfrentam a pressão, tanto a interna quanto a que a gente vivencia dentro das quadras. Bom, as pessoas que me conhecem, me veem jogando dentro de quadra, sempre queriam saber se eu sempre fui assim calma, tranquila, né, por causa da minha expressão dentro de quadra que eu transmitia. E na verdade, eu era assim por fora, mas por dentro eu não era uma pessoa tranquila, né? Eu acho que foi uma das coisas que eu tive que aprender ao longo dos anos, até um controle, até um equilíbrio, né, emocional, para poder fazer com que isso não atrapalhasse dentro de quadra, né? Então as pessoas sempre têm isso que a minha expressão era sempre de tranquilidade, né? Mas por dentro eu falo para vocês que eu era bastante nervosa e, e é uma coisa normal que acontece porque nós vivemos sob pressão o tempo todo. Bom, na hora do jogo é difícil manter o equilíbrio e a calma, muitas vezes porque nós enfrentamos situações dentro do jogo que fazem com que essas situações aconteçam, né? Nós vivemos a pressão de ganhar de um adversário que muitas vezes está jogando melhor que a gente, do técnico que exige coisas, de torcida. Então existem várias situações aonde nos colocam em situações de pressão, né? Então é muito importante que você consiga encontrar o seu equilíbrio, encontrar a sua concentração mental para fazer com que esse tipo de situação, esse tipo de pressão não interfira no seu rendimento dentro de quadra, né? E isso é importante que o atleta vá se conhecendo e ele vá fazendo situações, rituais onde ele consiga encontrar esse equilíbrio. Mas dentro de um jogo eu falo para vocês que vai existir situações onde isso vai aflorar. Não é todos os dias que você vai conseguir ter esse controle, mas se você conseguir trabalhar isso, com certeza diminui bastante essa ansiedade. A minha situação de ser levantadora e ser capitã é muito complicada, porque eu preciso mais ainda ter um controle, porque vocês não conseguem visualizar um levantador onde emocionalmente ele não esteja controlado, onde ele não esteja equilibrado, até mesmo para você pensar no jogo e como capitã ter algo para falar no momento onde a equipe estiver em dificuldade, né? Então, a partir do momento que eu passei a ser levantadora, eu entendi que eu tinha que ter um autocontrole, né? Eu tinha que, dentro de quadra, passar o máximo de segurança, o máximo de tranquilidade possível para que as pessoas, as outras atletas, quando olhassem para mim, sentissem que ali tem uma pessoa que está controlada, que está consciente de tudo que está acontecendo, né? Então eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, e isso vai muito da concentração, vai muito do meu pensamento, do meu momento de reflexão ali antes de entrar em quadra. E dentro de quadra eu tento muito assim, e isso é uma coisa que você tem que trabalhar muito, não deixar que nada interfira, porque se você acaba deixando situações adversas fazer com que seu rendimento caia, você tem que se preocupar, porque é uma coisa que depende só de você, não depende de uma pessoa que está ali do seu lado, que muitas vezes não vai conseguir te ajudar naquele momento. Então você tem que se conhecer, né, e colocar situações na sua cabeça aonde você consiga tirar esse pensamento. Então o que eu fazia era tentar, naquele momento, não falar muito, né, tentar me concentrar, focar naquilo que eu precisava fazer, né, para que o nervosismo, aquela pressão que eu tivesse sentido no momento não passasse para a minha equipe e não atrapalhasse o meu rendimento. Então era um momento onde eu ficava um pouquinho mais quieta, mesmo sendo líder do time, ficar mais quieta e pensar o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para reverter a situação. Então é sempre importante você conseguir dentro de você mentalizar isso. E muitas vezes eu me isolava no pensamento ali para poder me reorganizar e voltar a concentrar e focar no que eu teria que fazer. Na carreira de atleta, ele vai passar por vários tipos de pressão, né? Tem pressão da família, pressão do técnico, pressão de torcida, pressão dos próprios atletas que estão ali do seu lado, né? E outras que vão aparecendo.
né, que forçam a se tornar uma pressão muito forte, né, para você. Eu vivi, com certeza, várias pressão assim, de vários lados, né, cobranças, né, que vem para o atleta, pressão assim do técnico, que muitas vezes te coloca em situações de que você tem que jogar bem, você tem que fazer assim, né, da maneira como você tem que jogar, do seu comportamento dentro de quadra, né, pressão da torcida, do momento em que você não está jogando bem, né, de cobrar ou que você fez uma jogada errada. Então, vem de todos os lados, né? E isso é uma coisa que vai acontecer sempre, né? Então eu acredito muito que o atleta ele precisa se blindar um pouquinho, né? E o que eu falo blindar é a sua mente, né? Eu acredito que você passa por situações onde você tem que entender o que aquilo vai te ajudar e o que não vai te ajudar. Se você se sentir pressionado porque alguém tá ali do lado de fora te xingando, falando de você, então o seu pensamento não está ali dentro da quadra. E uma das coisas que eu aprendi é que aquele momento que a gente entra dentro da quadra, a gente se isola nosso pensamento de tudo. Então se a pessoa me chama do lado de fora, um torcedor me xinga alguma coisa, aquilo para mim não vai na minha cabeça, porque o que importa para mim é aquele momento que eu estou ali na quadra com o meu time, com o meu técnico. Então é importante que você saiba separar situações e não ficar remoendo, porque às vezes você toma uma bronca, né, você recebe uma crítica e você fica com aquilo ali. Então recebeu uma crítica, recebeu alguma situação onde aquilo não te fez bem, passa para outra fase, entendeu? Deixa aquilo ali, não se importa com aquilo, falou, tudo bem, vamos para outro momento, entendeu? Porque se você ficar o tempo todo, nossa, que não vem nada de bom, só vem coisas pesadas, você acaba não conseguindo fazer o que você precisa, né? Então elimina aquela coisa ruim, aquela pressão, aquela cobrança e parte para outra situação. Eu acho que isso é um caminho já que você pode fazer e pode eliminar. Se aquilo não te serve, ignora, entendeu? Porque vem muita coisa ainda pela frente. Muito importante assim você entender uma situação que o técnico fala com você e o técnico vai falar com você sempre, porque ele está ali para passar as instruções, para te orientar. Muitas vezes, eu acho que o atleta, ele chega numa fase em que ele tem consciência e ele sabe o que ele errou e o que não foi erro dele. E muitas vezes você vai tomar bronca, muitas vezes por uma coisa que você não fez. Então, assim, se você tem consciência de que naquele momento você não foi culpa sua, erro, ou você tem consciência do que você fez, por exemplo, eu levantei uma bola, mas a bola foi muito colada na rede. Você tem condição de saber que você errou aquele levantamento. O seu técnico vai falar para você, tira a bola um pouquinho da rede. Não sei. Isso você tem consciência. Agora, se você levantou a bola perfeita para o atacante, o atacante foi bater a bola fora, e o seu técnico chega para você e fala, você não tem que levantar para essa pessoa, mas você tem consciência que você fez a coisa certa, então você ouve aquilo, mas não leva aquilo para o lado que você fez a situação errada, porque você tem consciência de que o erro não foi seu, foi do outro. Então é você saber distinguir o que é positivo, o que vai acrescentar para você e o que não. E muitas vezes o técnico ele vai falar o tempo todo, ele vai pegar no seu pé. O que não pode é você deixar que essas palavras te coloquem para baixo. Eu vivi uma situação e que eu acho que foi uma das únicas situações que eu vivi na minha vida onde um técnico conseguiu realmente me tirar do foco, assim. Foi uma situação ainda com o Bernardinho na época e eu falei que daquele dia nunca mais eu deixaria isso acontecer, porque eu sempre, como as pessoas falam, né, eu sou uma pessoa controlada e ele falou uma coisa para mim que eu não gostei. No momento eu achei que aquilo não foi necessário ter falado aquilo no momento, me deixou muito mal assim, não absorvi bem na minha cabeça e eu bati boca com ele, retruquei com ele e saí fora do jogo, não consegui voltar, muito por isso, por eu ter um controle. Aquele momento foi um momento de bronca que eu não esperava ouvir aquilo,
né? Como levantadora e como jogadora, me afetou muito, né? E aquilo me tirou do sério porque eu geralmente reflito no que os técnicos falam, só que eu acho que ele também teve consciência do que ele não foi uma coisa legal de ter falado naquele momento, mas foi um momento onde ele queria uma outra atitude minha dentro de quadra, ele queria me provocar de alguma forma, e eu acabei absorvendo aquilo como uma coisa negativa, que na hora foi pesado, né? O técnico me chamou de burra, né? Então aquilo para mim foi muito pesado, mas assim, talvez a situação dele querer forçar com que eu ficasse mais agressiva, ficasse mais, usasse aquilo para dentro de quadra, eu não conseguia absorver aquilo, porque para mim veio como uma coisa muito ruim, eu acabei não conseguindo jogar mais, eu não conseguia concentrar, e foi um dos momentos em que eu falei, eu nunca mais vou deixar isso acontecer, porque a gente tem que saber que, por exemplo, eu poderia ter esperado acabar o jogo, voltado para a quadra, ficado com raiva dele, mas falado com ele depois do jogo. Eu acabei me prejudicando. Então, são aprendizados, eu acho que são ensinamentos que a gente vai tendo na vida e que a gente vai entendendo e que isso vai acontecer. Outras pessoas vão me xingar, o adversário vai me xingar e nem por isso eu preciso fazer com que a minha concentração, o meu foco vá embora, entendeu? É absorver aquilo ali como uma coisa que vai me dar força para falar, não, essa pessoa está errada, eu não sou isso que essa pessoa está falando. Então eu entendi a partir daquele momento que se eu fosse retrucar em cima de alguma pessoa falar alguma coisa ruim para mim, eu não conseguiria fazer um bom trabalho dentro de quadra. Então foi um dos aprendizados que eu tive também, até para poder neutralizar esse tipo de situação ruim que eu passei. Se você parar uma crítica do pessoal e do profissional, quando você está ali dentro de quadra, eu acho que a gente tem que levar tudo para o profissional. Na verdade é essa, porque ali muitas vezes as pessoas estão todo mundo querendo ganhar, estão querendo um bom resultado e muitas vezes elas se excedem até mesmo na maneira como falam ou como querem orientar, né? Então eu acho que isso é uma das coisas que o esporte ele tem situações que a gente vive e que muitas vezes atrapalha as equipes porque a gente leva a crítica para o lado pessoal. E essa situação que eu vivi ali, de ter acontecido esse fato, foi porque eu levei para o lado pessoal. Se eu tivesse levado para o lado profissional, eu ficaria com raiva dele, continuaria em quadra e provaria para ele que ele estava errado. Eu levei para o lado pessoal, né? E depois eu fui ver que ele queria que eu tivesse uma atitude mais agressiva dentro de quadra, mas talvez a palavra que ele usou naquele momento não fosse a palavra adequada. Então eu acho que sempre que a gente entra em quadra, sempre que a gente entra no treinamento ou em alguma situação, nunca levar para o lado pessoal, nunca achar que aquela pessoa está falando aquilo para me prejudicar, sempre levar para o lado profissional. Porque se você acha que aquilo ali é uma coisa que não deveria acontecer, então termina a situação, termina o jogo e vai conversar com a pessoa, vai se entender com a pessoa. Eu acho que isso é um fato no esporte que tem que ser muito trabalhado com muita tranquilidade, porque se todo mundo for levar tudo que é falado para o lado pessoal, você não consegue jogar, você não consegue fazer nada, porque você sempre vai achar que aquilo ali foi falado para te prejudicar. E na verdade, muitas vezes acontecem situações onde não é para prejudicar, né? E eu acho que é importante você saber separar isso, o pessoal do profissional. Eu acho que só assim você consegue trabalhar dentro de uma equipe. Nós sofremos pressões dos adversários, né? E quem viveu a geração que eu vivi, né, contra Cuba, que era uma seleção onde provocava de verdade, assim, de xingamento, de provocações, onde realmente tirava o foco da gente, né? Porque é muito difícil você passar um jogo com uma pessoa te provocando o tempo todo, né? E existe essa provocação do adversário que ataca uma bola e grita na sua cara, né? Que dá um bloqueio em você e grita na sua cara. Existe esse tipo de pressão, né? E é aquela coisa, você tem que saber também que você pode fazer isso sem, né, sem gritar, sem xingar, e é o que a gente fazia quando nós jogávamos contra Cuba. A gente
sabia que se a gente fosse entrar no mesmo grau de provocação delas, a gente não conseguiria jogar, porque a gente ia ficar preocupada em que fazer. Já as cubanas, elas estavam acostumadas a ter esse tipo de comportamento. Então a gente tentava dentro da bola, né, fazer o ponto, virava e daí a gente xingava, se abraçava, vibrava e xingava ali para desabafar mesmo e para... É uma maneira que a gente tinha de revidar elas, mas sem estar virada para elas, né? Então a gente xingava ali, né, falava as coisas que tinha que falar, mas virada para a gente. Eu acho que isso é uma boa forma de você provocar o outro time, sem você ter as mesmas atitudes que essa equipe está tendo contra você. Lidar com a pressão, né, tendo que vencer jogos, é muito complicado, é muito pesado, porque eu sempre digo que nós, né, os atletas, o que move o atleta é vencer jogos, é vencer competições, campeonatos, são títulos, né, que são a nossa busca diária. Eu acho que a gente treina para isso, né? E sempre que você vai para uma competição, você trabalha, você treina, você se dedica visando aquela competição, a chegar numa final, a vencer, né? Então, quando isso não acontece, muitas vezes, né, vem a frustração, vem a tristeza, vem o desânimo, você começa a repensar, poxa, será que fizemos uma coisa certa? Porque o que não deu certo? O que fizemos de errado? Né? E isso é uma constante porque a nossa busca diária, né, é em cima disso. Então a gente tem pressão sempre. Vamos para um campeonato, tem que ganhar, tem que vencer. Se não ganhar, não vale. Se ficar em segundo, não vale. Eu acho que o atleta tem que ter consciência de que não é fácil você ganhar todas, porque você tem muitos fatores. Você joga com outro time que também quer vencer. Às vezes o outro time tem jogadoras melhores que você, a equipe é mais forte. Então tem vários fatores. Muitas vezes você é favorito e você não vence. Muitas vezes você não é favorito e você vence. Então eu acho que a pressão, ela faz parte porque é uma busca do atleta, né? Vencer, vencer, vencer. Ninguém fala, ó, você vai jogar vôlei e você vai perder. Ninguém te fala isso. Todo mundo fala que você sempre vai vencer. Então a gente tem que saber lidar com isso, tem que trabalhar. Eu acho que o mais importante é você, numa competição, ver o que a gente errou, onde a gente pode melhorar, onde a gente pode acertar, o porquê aconteceu isso, porquê aconteceu aquilo. Né? Eu acho que isso que faz parte, né? É você entender o porquê que você não conseguiu conquistar aquele título. E no dia seguinte, como faz parte da nossa vida, a gente retoma a nossa vida de novo. Mas a pressão da vitória ela é constante, porque é em cima disso que nós nos motivamos e é por isso que nós acordamos todos os dias para treinar, né? E mesmo assim, a gente ainda perde, a gente não consegue vencer. Então, o treinamento, a dedicação, o empenho, ela é constante por causa disso, né? Porque cada vez mais você vai sendo pressionado a vencer. E a maneira que você tem de lidar disso é sempre que você entra para uma competição, é tentar fazer da melhor maneira possível, não começar uma competição falando, não, no próximo jogo eu me dedico mais, não, esse jogo é fácil, no outro, não, é o primeiro jogo, é a primeira competição, começar forte, a mostrar o porquê você veio, né? E no final é consequência daquilo que você vai demonstrar dentro de quadra. É por isso que a gente treina todos os dias, então a pressão ela vai ser constante, mas vai de você fazer o seu melhor, né, e demonstrar dentro de quadra a sua capacidade. Quando a gente vai disputar competições onde a gente vai para campeonatos que são Olimpíadas, Mundial, a gente sempre coloca na cabeça que ali a gente não vai representando o vôlei, a gente vai representando o país, a gente vai representando o Brasil. E daí a responsabilidade ela aumenta, a pressão aumenta muito mais, porque a gente sabe que não é só um público do vôlei que está assistindo, porque é um momento onde todo mundo para assistir, para acompanhar uma Olimpíada. Então a pressão de você ganhar ela é maior porque as pessoas querem ver o Brasil no pódio, querem ver o Brasil vencendo. Então você
já vai para aquela competição sabendo, né? Eu acho que o clima todo faz com que você perceba que é uma competição diferente. Então, você fala, meu Deus do céu, vai ser uma cobrança, a gente tem que ir bem, a gente tem que fazer o melhor, né? E isso é muito complicado você lidar com isso, porque você quer muitas vezes fazer o seu melhor, você quer entrar ali e fazer tudo que você sabe, mas como eu falei, existem adversários, existem situações e que muitas vezes as coisas podem dar certo como podem não dar certo. Mas é uma pressão que, se você levar pelo lado positivo, você acaba se fortalecendo, né? Então é importante que a gente não deixe a pressão, né, essa coisa pesada, não deixe com que ela atrapalhe os objetivos, né? Porque isso vai ser uma constante. O atleta que não souber lidar com a pressão, que não souber vivenciar com isso, é muito complicado, porque é uma situação onde ele vai vivenciar isso praticamente durante toda a sua carreira. Utilizar a pressão a nosso favor, ela é uma coisa que pode ser positiva. Eu falo muito assim, por exemplo, quando você consegue atingir a sua concentração, quando você consegue atingir seu objetivo, assim, no momento em que você consegue se isolar das coisas externas, sempre falo que não faz diferença você jogar em casa ou fora, né? Porque você jogando fora, você tem uma torcida que vai estar te xingando, vai estar né, fazendo com que você erre, com que você se desconcentre. Então, quando você consegue atingir um equilíbrio mental assim bacana, a pressão de fora, ela acaba não te influenciando tanto. Se você está ali desligada, se você não consegue concentrar ali dentro de quadra, tudo que for falado fora, tudo que acontecer fora, tudo aquilo vai ser usado contra você, porque você está se deixando envolver por aquelas coisas que não tem nada a ver com o que está acontecendo ali dentro de quadra. Então, é muito importante você conseguir trabalhar esse isolamento, sabe? E isso, quando você se conhece, quando você, né, consegue colocar aquela blindagem ali, fica bem mais fácil. E eu cheguei num ponto que conseguia fazer isso, sabe? Eu conseguia me desligar de tudo isso que estava fora. Então, esses fatores, né, externos, essa pressão externa, não conseguia chegar até mim. Então, isso era muito positivo. Por mais que você consiga administrar a pressão, isso não quer dizer que vai ser sempre as vitórias vão aparecer. As derrotas vão vir também, né? Eu acho que é um fator que você consegue eliminar, né? Que é se isolar da pressão, se isolar dos fatores externos. Mas isso não é garantia de que você vai vencer sempre só porque você conseguiu eliminar essa pressão, né? Eliminar esse foco pesado, né? As derrotas vão vir também, isso faz parte. Eu acho que a nossa vida faz com que a gente vença e a gente perca também, não tem como. Então, isso vem junto também com essa pressão. Então, a gente tem que estar preparada para isso. O que diferencia é como você vai lidar com isso, né? Com a pressão, com a derrota, como que você vai superar isso no dia seguinte, como você vai superar isso no momento em que a derrota aconteceu. É isso que tem que ser trabalhado, é isso que tem que ser digerido bem na sua mente, porque é isso que vai te fazer ser um vencedor, isso que vai te fazer ser uma pessoa muito mais fortalecida para as próximas competições que vão vir pela frente. Então, eu vou dar um exemplo agora de uma derrota onde a gente conseguiu tirar como aprendizado e fazer com que isso se revertesse pelo lado positivo, porque eu sempre falo, eu sempre detalho assim o fator da torcida, né? E eu sempre digo que jogar no Brasil é uma pressão, né? Não é tão fácil como as pessoas falam, estamos em casa, a torcida é a nosso favor. A pressão que eu falo no sentido de que você quer vencer porque você está em casa, isso é uma pressão. E é uma pressão muito grande porque a sua família vai te assistir, né? As pessoas que gostam de você vão estar ali, então você olha na arquibancada, tá todas as pessoas ali torcendo por você com a camisa do Brasil. Isso é uma pressão muito grande, né? É positiva porque você está no seu país, mas a responsabilidade de você ganhar, ela aumenta muito mais, isso se torna uma pressão, né? E você tem que saber lidar com isso, porque todos os dias você tem que ganhar um jogo, ganhar outro para chegar na final.
E nós jogamos o Pan-Americano em 2007 no Brasil, né? E é aquela cobrança, né? O Brasil é favorito porque está jogando em casa. E a gente se cobrava, nós temos que ganhar, nós temos que vencer porque a gente está em casa. E daí nós fomos fazer a final contra Cuba, né? Com as cubanas. E naquele momento não se falava em outra coisa porque o Brasil tinha que ganhar, né, essa final, porque a gente estava em casa, a gente vai estar com a torcida a nosso favor. Nós perdemos esse jogo para Cuba, jogando em casa, e isso foi uma das experiências mais ruins que eu já tive na minha vida. Assim, eu sempre falo que existem derrotas e derrotas, mas essa foi a mais sofrida por tudo isso, por jogar em casa e por querer muito vencer. E a partir do momento que essa vitória não veio, e você, né, por mais que você tenha jogado bem, vem aquela situação onde as pessoas falam, né, poxa, perderam dentro de quadra, e você fica com aquilo na cabeça, se martirizando, né, e só que daí, na minha cabeça, vem o aprendizado, que é você entender o que aconteceu naquele momento, por que não deu certo, e tentar transformar isso no lado positivo. E eu acho que se a gente não tivesse vivenciado isso, aquele grupo, a gente não teria vencido 2008, a Olimpíada de Pequim. Porque eu acho que foi um momento onde o grupo todo sofreu, foi uma dor muito forte, mas que aquilo ali, eu virei para as meninas e falei, é a última vez que a gente vai estar num pódio, no pódio abaixo do primeiro lugar. Eu falei, é a última vez que a gente vai vivenciar isso, né? E eu acho que isso a gente tem que tirar como lição. Então, foi doído, foi sofrido, foi uma situação ruim, mas que naquele momento a gente tinha que pensar o que fazer, porque a gente tinha muita coisa pela frente ainda, né? Então, foi uma das situações onde adversa, né, ruim, dolorida, mas que a gente tirou como um aprendizado e um ensinamento para poder usar para a Olimpíada que vinha no ano seguinte. Bom, a dica que eu dou para todos vocês iniciantes que estão começando agora, que sofrem pressão, tanto de família, tanto de passar numa peneira, é que quando vocês estiverem fazendo essa peneira, quando vocês forem se preparar para essa peneira, que vocês não coloquem responsabilidades, né? Que vocês não pensem que isso vai ser a última chance da vida de vocês. Vocês talvez vivenciem várias peneiras, e quanto mais vocês vivenciarem, mais aprendizados. Se vocês passarem para a primeira, vai ser ótimo, mas se não passarem, eu acho que vocês têm um aprendizado de vivenciar uma situação e se preparar para a próxima, né? Então, o conselho que eu dou para vocês é que levem da maneira mais suave possível, tente se divertir, porque quanto mais a gente se cobrar, quanto mais a gente exigir da gente mesmo, de querer fazer perfeito, de querer fazer o melhor, talvez as coisas não saiam, né, com tanta facilidade, não saiam da maneira como vocês querem. A partir do momento que vocês pensem, eu vou lá e vou tentar fazer o que eu posso fazer da melhor maneira possível, mas sem responsabilidade, sem cobrança, né, de uma forma onde eu possa mostrar para as pessoas que vão me assistir, fazer o teste, mostrar o que realmente é a minha capacidade, né? Eu acho que isso já faz com que você vá um pouquinho mais tranquilo, né? Se alguém falar para você, você vai ter que passar de qualquer jeito, senão está tudo acabado, é mentira, porque a vida ela vai dar muitas oportunidades para vocês, né? A vida vai dar muitas outras chances que vocês não podem achar que aquilo ali vai ser o fim do mundo, né? Então, vão tranquilo, respirem, tentem se divertir, converse com as pessoas, deem risada, pensa coisas positivas, né? Tenta pensar que você vai fazer a melhor peneira da sua vida, né? Que você se preparou para isso, mas não deixe que a pressão do momento, não deixe que as cobranças que vão vir para vocês atrapalhem o seu rendimento dentro de quadra, né? Fica no cantinho lá, concentra, né, olha em volta de vocês, várias pessoas que vão estar na mesma situação, outras pessoas que também estão atrás de sonhos, estão atrás de oportunidades, e se divirta, né? Eu acho que as oportunidades vão aparecer, né? As chances vão aparecer. Então, isso é só o começo.
Isso é só o começo de uma história, porque eu tenho certeza que a partir daí, né, que vocês iniciam esse momento de uma peneira, de uma seletiva, vocês estão iniciando sonhos, vocês estão iniciando dar uma chance para vocês de conhecerem esse esporte que é tão maravilhoso. Então, relaxa, pensa positivo e acreditem que tudo vai dar certo. Então, se você gostou das dicas de como lidar com a pressão, comenta aí, fala o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo.